Vamos ler a partir do versículo 26 também. Mateus 26. Palavras do Senhor Jesus, quando ele estava instituindo a primeira ceia, junto dos seus discípulos ali, vamos colocar assim, a igreja embrionária que estava ali, e aí Jesus estava ali instituindo a ceia. Diz assim a palavra do Senhor. Você já achou? Diga amém. Amém. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Pai, estamos aqui nesta manhã, manhã de celebração, manhã de louvor ao teu nome, manhã de ceia do Senhor também. Que o Senhor venha ministrar esta palavra aos nossos corações. Que o Senhor venha aplicar essa palavra na realidade de vida de cada um de nós, ó Deus. E que o Senhor venha, no nome de Jesus, operar milagres e maravilhas em nossas vidas. Que caia por terra toda e qualquer opressão, que caia por terra toda e qualquer resistência. Ó Pai, no nome de Jesus, esse espírito que está na cidade não está sobre nós, Pai. Porque esse espírito não tem direito sobre as nossas vidas, porque nós somos a igreja do Senhor. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sobre nós está o teu espírito. Então o Senhor tem liberdade para agir, para se mover neste lugar. No nome de Jesus, toda e qualquer resistência contra esse culto, que caia por terra, Pai, na autoridade do teu nome. E esse culto, essa mensagem, possa transcorrer com total liberdade. Que caia por terra toda incredulidade, todo medo. Que caia por terra todo ladrão da palavra, Pai. Que a tua palavra possa ser pregada com total liberdade e ela venha gerar frutos em nossas vidas. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falava ainda há pouco, esse era o momento que Jesus estava instituindo a ceia. A primeira ceia a ser estabelecida. E essa ceia, ela foi estabelecida em um momento um pouco conturbado, em que a gente sabe, enquanto Jesus estava com seus discípulos à mesa, havia todo um movimento lá dos religiosos para preparar a morte do Senhor, para planejar a morte do Senhor. Então havia toda uma estratégia maligna por trás, enquanto Jesus estava celebrando a ceia. Enquanto ele celebrava a ceia, havia toda uma estratégia até demoníaca, como o próprio Senhor Jesus chamou, que aquele era o momento das trevas. Aí vem o príncipe das trevas e ele nada tem em mim, disse Jesus. Então havia todo um movimento, não muito diferente de hoje. Hoje também aqui Jesus está fazendo algo maravilhoso. Diga amém. Jesus também aqui está operando. Diga glória a Deus. E daquela porta para fora também tem um movimento meio esquisito. Também tem um movimento meio estranho. Por que não dizer, também tem um movimento até maligno, demoníaco, contra os planos e os propósitos de Deus. Mas a verdade é que em meio a todas essas situações, Jesus fez tudo o que tinha que fazer. No meio de todas essas situações, ele agradou e obedeceu ao Pai. E hoje também não é diferente. O carnaval pode estar acontecendo lá fora, mas Jesus ainda está operando aqui dentro. Diga amém. O céu não está em feriado, meu irmão. O céu continua agindo. Jesus continua operando. Ele continua abençoando pessoas. Ele continua usando a sua igreja. Diga amém se você crê. Precisamos trazer isso para as nossas vidas hoje.
Porque às vezes a gente acha, ah, meu Deus, é carnaval, o inimigo está na rua. Sim, meu irmão, o inimigo pode estar até agindo na rua, mas ele não pode impedir Jesus de agir. Amém. O inimigo está agindo, mas Deus não parou de agir. Amém. Talvez se você ligar a TV ou utilizar o seu celular, mesmo que você não queira, as redes sociais sugerem para nós alguns vídeos. E os vídeos que vão sugerir na sua timeline talvez sejam vídeos só mostrando carnaval, carnaval, carnaval. E é bem verdade. A propaganda do inimigo é grande. Mas eu vim aqui também fazendo uma propaganda dos céus. Jesus está agindo, Jesus está trabalhando, milagres estão acontecendo, pessoas hoje podem ser curadas, amém? Você hoje pode ser curado, pode ser liberto, pode ser abençoado, um milagre pode estar sendo decretado sobre as nossas vidas num dia de carnaval, diga amém! Pessoas estão sendo salvas através de trabalhos evangelísticos, através de obras missionárias. Deus não parou de trabalhar. Pode ser carnaval, pode ser o tempo das trevas, se você quiser chamar assim. Mas a luz ainda brilha. E a Bíblia fala que aonde a luz brilha, as trevas não podem resistir. Quem aqui é a luz do mundo? Quem aqui é sal da terra? Diga, eis-me aqui, Senhor, para brilhar em meio às trevas, para que o Senhor faça maravilhas nesses dias. Então Deus está fazendo maravilhas nesses dias. Jesus está fazendo maravilhas e milagres hoje, agora. E graças a Deus, que eu e você estamos seguindo o exemplo dele. Assim como as trevas não pararam o ministério de Jesus, assim como as trevas não impediram Jesus de fazer o que tinha que fazer, eu e você também estamos aqui. O inimigo não parou você. Você veio à casa de Deus e Deus está se alegrando. Você está chamando a atenção de Deus para você com a sua atitude, com a sua coragem, com a sua disposição. Só eu e você sabemos o que a gente passou para chegar aqui hoje. Talvez alguns não tenham dificuldade nenhuma, talvez outros tenham tido uma dificuldade maior, mas ainda assim veio, porque Deus está operando. Ainda assim veio, porque Deus está no nosso meio. Jesus está à mesa. Eu queria que a gente pensasse sobre isso, queridos. Jesus, ele está à mesa. Amém. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Maior é Ele que está conosco do que aquele que está no mundo. No meio desse carnaval aí, o inimigo pode estar olhando e vendo, não, aquele lugar ali é meu, aquela minha localidade é minha, naquele bloco eu comando. Mas quando ele olha para a igreja, ele sabe que aqui não há lugar para ele. Ele não comanda neste lugar, porque Jesus está à mesa. E neste lugar quem manda é Ele. Neste lugar quem dá ordens é o Senhor Jesus. E nós somos testemunhas para este mundo de que existe alguém superior. Existe alguém maior que está fora desse comando mundano, está debaixo das orientações e das bênçãos do Senhor. Diga amém. Diga glória a Deus. Quando a gente sai aqui por essas portas hoje, vai ser mais ou menos como aquele grupo de pessoas, aquele cortejo de Jesus, junto de pessoas celebrando, adorando a Cristo, e encontrando com outro cortejo, que era um cortejo fúnebre, a viúva de Naim com seu filho indo direto para os sepulcros. E é uma diferença notória, porque a gente vai sair daqui, todo mundo bonito. Ninguém falou amém, todo mundo bonito. Diga para o irmão, você é bonito, meu irmão. Você é bonita, diga para ela. Talvez ela precisa ouvir. Todo mundo cheiroso. Não vou perguntar se você tomou banho de manhã, não, mas está cheiroso, pelo menos. Está cheiroso. Com esse semblante alegre, feliz
Feliz não só pelas circunstâncias, mas principalmente pela presença de Deus. Como diz a Bíblia, a alegria no coração aformoseia o rosto. E eu estou alegre não por causa das circunstâncias, mas eu estou alegre porque o meu coração está cheio da presença do Senhor. Diga amém. E essa comunidade cheia de vida, cheia de alegria, vai sair por essas portas aí, cada um por suas casas. E a gente vai encontrar uma outra comunidade. É verdade. Parece filme de zumbi. Então o pessoal meio morto-vivo, virado de noite, com bebidas e outras coisas mais. Pessoal mal cheiroso, sujo. E eu quero lembrar, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus mostrou isso com toda a resistência que o inimigo estava agindo naquele momento. Não sou ele, todo o império das trevas, mas o reino de Deus prevaleceu. O que o inimigo quer tentar mostrar para nós é que o inimigo está prevalecendo, mas isso é uma mentira do diabo. Ele é um mentiroso, ele é um enganoso, ele é um derrotado. Quem está prevalecendo ainda é o reino de Deus. Quem está prevalecendo ainda é o povo de Deus. O inimigo pode ter traçado planos e projetos contra nós, mas quem vai prevalecer ainda é o povo de Deus. O inimigo pode ter traçado projetos até contra pessoas da sua família, que podem até não ser crentes, estão no carnaval, mas o que vai prevalecer é o plano e o projeto de Deus sobre as nossas vidas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O carnaval não para o braço do Senhor. A ceia do Senhor me mostra isso. O império das trevas não parou o Cristo, não impediu o Cristo. Você mais o Senhor já é maioria. Amém. Quantas pessoas se levantaram contra Jesus naquele momento? Diversas. Seus próprios discípulos não foram nem tão firmes ao lado dele. Mas o Pai ao lado dele foi suficiente para que Jesus fizesse o que precisava ser feito. Jesus é suficiente na minha e na sua vida para que a gente possa prevalecer contra esse mundo. Jesus é suficiente nas nossas vidas para que possamos prevalecer contra toda investida do diabo. Jesus é suficiente em nossas vidas para que possamos vencer este mundo e as tentações deste mundo. Jesus é suficiente em nossas vidas para que nós possamos transpassar todas as aflições da vida e sair vitorioso do outro lado. Nessa manhã, nós estamos aqui celebrando a ceia na mesa do Senhor para dizer mais uma vez, Jesus, Ele é suficiente e Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos. Glórias ao Senhor por isso. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Amém, meu irmão? Amém. A igreja que é vitoriosa. Amém. Mas uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, eu queria compartilhar com vocês, é que nesse momento Jesus havia ordenado aos seus discípulos para prepararem a Páscoa dos judeus. E no meio daquela Páscoa, no meio daquela celebração a qual eles estavam acostumados a celebrar por anos, todo ano se celebrava a Páscoa, Jesus no meio daquilo que era cotidiano, Jesus no meio daquilo que era comum para eles, que eles estavam acostumados a fazer, Ele veio e deu uma guinada, Ele veio e trouxe um novo significado, Ele veio e trouxe uma nova direção em tudo aquilo que eles estavam fazendo. E aqui isso mexeu comigo, eu não sei se vai mexer com você, mas será que hoje eu estou pronto para Deus dar uma guinada na minha vida? Será que hoje eu estou pronto para eu entender talvez qual é o propósito que Deus tem com a minha vida? Porque na ceia do Senhor, no sacrifício de Jesus, foi revelado qual era o principal propósito, qual era o que estava por trás de toda a cerimônia da Páscoa. Era para apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, na ceia do Senhor, houve uma revelação. Será que eu estou pronto para Deus dar uma guinada na minha vida hoje? Será que eu estou pronto para Deus mudar a história da minha vida hoje? Será que eu estou pronto para entender, talvez, o porquê eu passei por algumas coisas na vida como preparação para o que Deus vai fazer na minha vida? Era isso que estava acontecendo aqui, queridos. Deixa eu te explicar melhor isso que eu estou falando. Moisés, um homem de Deus, os teólogos eles gostam de dizer, né, que Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo a ser alguém. Aí depois ele saiu do Egito, foi para a terra de Midian, para a terra do seu sogro, e ele ficou 40 anos no deserto, aprendendo a não ser ninguém, a não ser nada. E depois ele foi e aprendeu 40 anos com Deus, como Deus pode pegar alguém que não é nada e usar para a glória do nome dele para fazer uma grande obra. Aí você entende, quando Moisés é tirado lá do deserto para liderar Israel, uma guinada acontece na vida dele. E você lendo os livros que retratam o período em que Moisés ficou no deserto com Deus e Israel por 40 anos, você não vê uma vez Moisés reclamando de estar no deserto. Já reparou isso? O povo reclamou, todo mundo reclamou. Moisés não reclamou uma vez de estar no deserto. Por que ele não reclamou? Porque ele tinha passado 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do sogro dele. Estava acostumado com o deserto. As pessoas ficavam reclamando, aqui é deserto. Moisés, isso aqui é minha casa, aqui é minha praia, aqui eu conheço tudo. Sem contar que Moisés estava acostumado com um deserto muito pior. Porque o deserto que Moisés andava não tinha coluna de nuvem durante o dia para aplacar a força do sol. O deserto que Moisés andava não tinha coluna de fogo à noite para aplacar o frio e a escuridão. Então quando as pessoas vinham reclamar com Moisés, o que ele pensava? Tu está reclamando de estar aqui nesse deserto com ar-condicionado? Eu pegava no deserto com 60 graus lá na sombra. Está reclamando de estar andando de noite, mas ter coluna de fogo para iluminar vocês? Eu tinha que andar só com a luz da lua mesmo e das estrelas. Então ele percebeu que aqueles 40 anos dele no deserto o treinaram, o capacitaram para caminhar com o povo de Israel 40 anos no deserto também. Revelação, querido, que Deus trouxe à vida dele e que mudou a história da vida dele, porque não dizer de Israel. Moisés não, deixa eu pensar em outro agora, Davi. Davi foi um homem, querido, um homem segundo o coração de Deus, que foi treinado, querido, nos campos, cuidando das ovelhas. Mas as ovelhas eram dele? Não, as ovelhas eram do pai dele. Ele aprendeu e foi treinado a ter amor e zelo por aquilo que não era dele, para poder liderar Israel, entendendo que ele era o rei, mas o povo não pertencia a ele. Havia um Deus superior, havia uma liderança superior, havia alguém que estava acima dele, para quem ele prestaria conta. Então, assim como ele protegeu e enfrentou o leão, e enfrentou o urso para proteger as ovelhas do pai dele, ele enfrentou exércitos, ele enfrentou demônios, ele enfrentou todas as hostes espirituais da maldade para proteger a nação de Israel, não porque era dele, mas porque ele entendeu assim, esse é o povo de Deus, e eu vou lutar pelo povo de Deus. Guinadas na vida, querido. Mudanças na vida, transformações que Deus pode fazer em nossas vidas de uma hora para outra. Davi, ele sai da cidade de Ziclag, primeiro, porque é o livro, 1 Samuel capítulo 30. A cidade de Davi, ela é destruída, ela é tomada pelos filisteus.
ela é destruída, ela é queimada. Mas só que nessa batalha, Saul também morre. Então Davi sai de uma cidade destruída, que pega fogo, e ele vai direto para Hebrom para estabelecer o reino de Israel. De uma hora para outra, de um momento para o outro, a vida dele mudou e foi transformada. Ele saiu das cinzas, ele saiu da cidade queimada, ele saiu da cidade destruída para ir para a capital do reino que ele iria estabelecer debaixo da bênção do Senhor. Ele saiu de esquecido, de perseguido por Saul, pelo povo de Israel, para ser o rei daquele povo que Deus o chamou a ser. Então perceba que às vezes no meio de situações, Jesus hoje pode dar uma guinada também em nossas vidas. Jesus hoje pode trazer um novo significado. Jesus hoje pode acabar com a nossa rotina e fazer algo novo em nossas vidas. Se você está entendendo essa mensagem e crê, diga amém, diga eis-me aqui, Senhor. De uma hora para outra tudo mudou, querido. De uma hora para outra, algo que estava estabelecido, conhecido, dominado, Jesus vem e diz: vou fazer algo novo na vida de vocês. Trouxe uma nova aliança, deu uma guinada em tudo aquilo que eles estavam acostumados a viver. Imagina que José, filho de Jacó, que estava no Egito, passou por diversas aflições. Mas a Bíblia vai nos dizer que de uma hora para outra, alguém se lembrou dele no cárcere, dizendo: há alguém lá no cárcere que pode interpretar os sonhos de Faraó. E José sai do cárcere, presidiário, sentenciado quase que a ficar ali para sempre. Não era igual hoje em dia, que tem leis, você só pode ficar preso tanto tempo. Naquele tempo, a pessoa ficava presa quanto o rei quisesse. Poderia passar até a vida inteira lá. E de uma hora para outra ele é lembrado. E falou para ele: vai lá, José, faz a barba, toma um banho, troca de roupa para se apresentar a Faraó. Quanto tempo você demora para tomar um banho? Foi o tempo que demorou para a vida dele mudar, querido. Ele tomou um banho, fez a barba e foi colocado diante de Faraó. E ele saiu da posição de prisioneiro, está no calabouço, na parte, vamos dizer assim, mais baixa do Egito, para ser colocado na posição mais alta, como governador daquela terra, como abençoador, não somente do Egito, mas ele foi um abençoador de toda a terra daquele tempo, trazendo provisão, trazendo alimento, inclusive para o povo de Israel. Então nessa manhã, Jesus não está impedido de nos abençoar. Amém. Nesta manhã, Jesus não está impedido de fazer maravilhas em nossas vidas. Posso ouvir um amém da igreja? Você que está acordado, você que não ficou até tarde no bloco, posso ouvir um glória a Deus aí? Ele pode dar uma guinada nas nossas vidas e mudar completamente as coisas. Ele pode fazer aquilo que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. Será que no alto da minha vida hoje eu posso viver coisas novas? Pode sim, Deus pode fazer coisas novas em nossas vidas que vão trazer coisas boas e melhores para nós. Diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Mas eu queria que você prestasse muita atenção agora. Eu nunca tinha percebido isso, mas eu queria compartilhar com você. Preste atenção. Se você ler todos os relatos da ceia, Mateus, Marcos, Lucas, João não fala, né? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, em nenhum deles mostra os discípulos falando alguma coisa. É só Jesus falando. Existem os discípulos falando antes ou depois. Mas no momento da ceia, no momento da instituição da nova aliança, era só Jesus falando. E aqui eu queria trazer isso para nós também. A gente precisa aprender a se calar
para ouvir Jesus falar conosco. Amém. E aqui eu não quero fazer nenhuma menção a questões sexuais, se a mulher fala mais que o homem, se o homem fala mais que a mulher, não importa o quanto você fala. O importante é, quando Jesus falar, eu tenho que me calar. Eu tenho que fazer silêncio. Eu tenho que prestar atenção. Por quê, queridos? Nesse caso aqui, aquilo que Jesus estava ensinando era de fundamental importância, a começar dos próprios discípulos. Porque eles precisavam entender aquilo ali. E eles precisavam crer naquela nova aliança que estava sendo estabelecida. Para que eles mesmos, pessoalmente, fossem abençoados. Então, em primeiro lugar, eu estar atento à voz do Senhor é para que eu mesmo seja abençoado. Eu preciso saber o que Deus está falando comigo para eu seguir a direção que Deus está me apontando. Eu preciso prestar atenção no que Deus está falando comigo para que eu seja abençoado. Eu preciso estar atento àquilo que Deus está falando comigo para que eu me veja livre de certas situações e circunstâncias que me aprisionam. Então, nesta manhã, graças a Deus por você estar aqui nesta manhã para ouvir a palavra de Deus. E graças a Deus pela Igreja Nova Vida, porque aqui ainda se prega a Bíblia, aqui os pastores abrem a Bíblia, leem a Bíblia e pregam a Bíblia como palavra de Deus para as nossas vidas, porque nós cremos no poder dessa palavra para abençoar vidas. Diga amém, aplauda ao Senhor e aplauda a sua palavra. A Bíblia diz, queridos, que a palavra de Deus ela é viva. Amém. E ela é eficaz. Amém. Ela é viva e ela é eficaz. Ela produz efeito, ela opera. Deus mudou todas as coisas através da palavra. Criou todas as coisas através da palavra e salvou a humanidade através da palavra. O Evangelho de João, capítulo 1, vai nos dizer que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o versículo 14 vai dizer, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus mudou a história do mundo na criação com a sua palavra, e Ele regenerou a nós pelo sacrifício de Jesus, que é a própria palavra encarnada. A palavra de Deus é poderosa para libertar, para curar, para restaurar e para regenerar a cada um de nós. Eu e você hoje somos novas criaturas, não porque fomos bons, mas porque cremos na palavra, e a palavra nos regenerou para uma nova vida em Cristo Jesus. Você que está regenerado e crê nessa palavra, mais uma vez, aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Deus está mudando e transformando a minha e a sua vida pelo poder da palavra. Deus está fortalecendo a minha e a sua vida pelo poder da palavra. Jesus está curando a minha alma, porque o pastor Roberto prega aqui que a doença começa na alma, mas ela também é curada na alma. Deus está curando a minha alma pelo poder da palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela alcança a minha alma, ela alcança a sua alma, ela traz refrigério para a alma. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A palavra de Deus é poderosa para libertar as nossas vidas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. A palavra tem poder para me santificar. Santifica-os na verdade, orou Jesus. E a tua palavra é a verdade. É pelo poder da palavra que eu sou santificado, que eu sou transformado. Então, nesta manhã, ouça a voz de Deus. Nesta manhã, quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo de Deus, porque Ele tem uma palavra para a sua vida, para te abençoar, para te curar, para te levantar e te fortalecer para viver o que Ele tem para você. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu preciso ouvir. Preciso ter um ouvido atento
para entender e discernir a voz de Deus. Mas uma segunda coisa. Primeiro, eles precisaram ouvir para eles mesmos. Mas segundo, eles precisaram ouvir para nós. Você estava na ceia? Alguém que estava na ceia quando Jesus instituiu a ceia? Não. Você estava aqui? Era um dos discípulos que estava aqui? Não. Como é que você sabe que isso aconteceu? Porque está escrito, ótimo, mas quem foi que ditou o que estava escrito? Jesus. Não, que isso? Não foi Jesus que ditou nada, não. Não foi Chico. Mateus estava presente ali, não estava? Então ele testemunhou, não é? Então ele precisava ouvir claramente o que Jesus estava dizendo, não só para abençoar a vida dele e aplicar na vida dele, mas ali era a igreja embrionária, o início da igreja. Aquilo que aconteceu é que eles precisaram transmitir para os outros, para que essa verdade chegasse até nós. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus, não só para abençoar a minha própria vida, diga graças a Deus, mas eu também preciso ouvir bem a palavra, para transmiti-la com fidelidade àqueles que estão ao meu redor, que também precisam de Jesus. Diga amém. Eu amo o texto de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, quando Paulo fala da ceia. Eu gosto quando ele abre a frase dizendo: o que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei. Não acrescentei nada. O que eu recebi foi o que entreguei. E nem tirei nada também. O que eu recebi foi o que eu entreguei. Eles precisavam estar muito atentos ao que Jesus estava ensinando, porque ali Jesus estava estabelecendo a nova aliança. E isso precisava estar muito claro, tanto para eles receberem, quanto para eles transmitirem para gerações futuras. Não é à toa que dos autores bíblicos, só Mateus foi o discípulo que estava ali presente. Marcos não estava presente. Mas, segundo a história, Marcos escreveu o seu evangelho, mas foi Pedro ditando para ele, foi Pedro orientando ele. Então, o evangelho de Marcos já é um fruto da fidelidade de que Pedro ouviu o que estava certo. O evangelho de Lucas, então, Lucas não estava presente. A Bíblia diz que Lucas ele escreveu sobre Jesus fazendo pesquisas, conversando com as testemunhas, conversando com aqueles que estavam presentes nos fatos. Então, muito provavelmente, Lucas conversou com alguns dos apóstolos, não sei quais, não sei quantos, mas ele conversou com alguns para retratar aquilo que ele escreveu. Então, o evangelho de Lucas também é um fruto da fidelidade daqueles homens em ouvir e transmitir exatamente o que Jesus falou. E essa é a missão nossa como igreja. Eu não posso transmitir aquilo que Jesus não disse. Eu não posso acrescentar aquilo que Jesus disse. E nem retirar nada do que Jesus disse. Eu preciso falar exatamente como Ele falou. Porque a minha palavra não tem poder nenhum. Se eu tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, eu estou dando a minha palavra. E a minha palavra não tem poder de transformar ninguém. Não tem poder de vencer o diabo. Não tem poder de vencer o mundo. Mas a palavra de Deus, essa sim tem autoridade para agir na terra, nos céus e até no inferno. Então, meu irmão, fale com fidelidade, ouça atentamente o que Jesus está falando contigo e reproduza com fidelidade para que você seja uma bênção, não só na sua vida, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Se você está me entendendo, diga amém nessa manhã. Glória a Deus. Para eu terminar, nós temos falado aqui sobre utilizar a nossa palavra. O pastor Roberto tem falado aqui sobre pequenas atitudes, pequenas coisas que podem produzir grandes coisas. E eu estava pensando sobre isso aqui. Pequenas coisas que possuem grandes significados. Nós estamos aqui nesse culto.
Estar aqui nesse culto, presente aqui, é uma pequena coisa, mas que tem um significado. Se você está aqui nessa manhã, é porque você foi atraído por Deus de alguma forma. Ah, mas eu não sou nem crente. Cornélio também não era nem crente, mas ele estava sendo atraído por Deus. Ele queria Deus, ele queria alguma coisa de Deus. Então uma pequena atitude simples que você fez de estar na igreja hoje, mas que tem um grande significado. Jesus, ele pegou coisas simples, um pão, um cálice naquela época com vinho nosso, com suco de uva, pequenas coisas, mas que tinham um grande significado. Aquilo ali é o meu corpo, aquilo ali é o meu sangue, aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então quando eu pego um pedaço de pão e eu pego o cálice, é uma atitude simples, é algo pequeno, mas que tem um grande significado. Um significado de que eu estou aliançado com Deus através do sacrifício de Jesus. Um significado de que eu creio na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu creio que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E não só ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele vive e Ele reina para sempre. Não é que Ele ressuscitou e morreu depois, não. Jesus ressuscitou, mas Ele continua vivo e Ele vive para sempre. Ele continua vivo e Ele vive eternamente. Não só está vivo, mas Ele está reinando, assentado à destra do Pai. Quando eu participo desse pedaço de pão, não é só um pedaço de pão, não é só uma refeição, mas existem significados grandiosos por trás disso tudo. Eu estou participando do pão porque há fé no meu coração. Eu estou participando do pão e da mesa do Senhor porque há comunhão entre mim e Ele. Pequenas coisas, queridos, com grandes significados. Pequenas coisas com grandes mudanças, com grandes resultados. Porque ao participar da mesa, ao pegar o cálice, ao pegar o pão, também tem simbolismo do sacrifício de Jesus. Então tem um simbolismo de milagres que acontecem, do poder de Deus que opera na ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos mora dentro de nós e vivificará o nosso corpo mortal. Então eu estou participando do pão aqui, mas eu estou participando do pão crendo que o poder de Deus está operando. Eu posso ser curado hoje pelo sacrifício de Jesus. Eu posso ser abençoado hoje pelo sacrifício de Jesus. A minha vida pode ser transformada, uma mudança pode acontecer completa hoje pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então não é só participar do pão, não é só participar do cálice, mas é entender que uma pequena atitude tem um grande significado. Uma pequena atitude tem grandes mudanças, pode operar grandes milagres, porque ela aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é através desse sacrifício que eu recebi todas as coisas da parte de Deus em Cristo Jesus. E se você assim entende também, diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor com o seu melhor. Nessa manhã, então, nós somos conclamados a crer em Cristo. Somos conclamados a colocar essa fé em prática. Somos conclamados, queridos, a um compromisso com Jesus. Que nós não estejamos aqui participando dessa mesa simplesmente por participar, mas por participarmos da mesa. Que esteja implícito pequenas coisas, grandes significados. Esteja implícito a minha fé, o meu amor por Deus, pela obra de Deus e por aquilo que Jesus fez por nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, convidar os irmãos a se prepararem para vir para cá. Você que está aqui e você está nos visitando, você é muito bem-vindo. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Está nos visitando, quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão se tem alguém. Quer se reconciliar com Jesus?
Não? Então você que está aqui, essa mesa não é minha, essa mesa não é da Nova Vida, do pastor Roberto, do pastor Pablo, é a mesa do Senhor. Então se você está em comunhão com Ele, essa mesa ela é para você. Eu gosto sempre de dizer, algumas pessoas dizem, não vou participar da mesa porque eu estou em pecado. Quando você diz isso, você está dizendo, eu rejeito a mesa do Senhor para ficar na mesa do pecado. Não, meu irmão. Essa mesa é para mim. Essa mesa é para você. Que nessa manhã nós possamos rejeitar o pecado e dizer, não, eu não quero mais ficar na mesa do pecado. Eu vou me arrepender. Vou pedir perdão ao Senhor, porque eu quero participar da mesa do Senhor nesta manhã. Amém? Você vai receber o cálice. Pegue o cálice e aguarde para que todos possamos participar juntos. Feche seus olhos. Pegue aí seu pedaço de pão. Estamos aqui nesta manhã, Pai. Manhã de louvor, manhã de adoração, manhã de milagres também, Pai. Manhã de bênçãos. Nós queremos, de posse desse pedaço de pão, te pedir perdão, Senhor. Perdoa as vezes que nós não vivemos tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. O Senhor conquistou tantas coisas e às vezes por medo, por incredulidade, por tantas coisas a gente não vive. Vive à margem daquilo que o Senhor tem para nós. Nos perdoa, Pai. Então o pecado que te acusa, meu irmão, fala com Deus aí nesta hora. Nos perdoa, Pai. No nome de Jesus. Às vezes que a gente fica com medo do mundo, com medo do inimigo. Às vezes dá até mais ouvidos ao que o inimigo está falando do que a tua palavra. Às vezes ficamos mais apegados àquilo que a gente vê. E a tua palavra nos encoraja sempre a viver pelo que cremos e não pelo que vemos. Então, Pai, perdoa a nossa incredulidade, perdoa o nosso medo, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as vezes que nós resistimos à tua palavra, ou até desvalorizamos a tua palavra, Pai. O Senhor está falando com a gente está olhando para o amanhã, está olhando para o nada. Às vezes está falando junto e não ouve. Como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ajuda, Pai. Nos perdoa todas as nossas inquietações, que às vezes denotam uma falta de confiança nossa no Senhor. Nessa manhã, que posso desse pedaço de pão, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha lavar os nossos pecados, renovar a nossa vida e nos encher da tua graça, Pai. Assim nós oramos, abençoando esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pão. Diga graças a Deus. Dê uma palavra de louvor ao Senhor. Diga aleluia. Aleluia. Abra aí seu cálice. Abra com cuidado. Estamos de posse desse cálice, Senhor. É só um cálice com suco de uva. Mas quanto significado tem isso? É só um cálice com suco de uva. Mas grandes mudanças, grandes milagres podem ser operados não pelo cálice, mas por aquilo que ele representa. Ele representa a vida de Jesus. Ele representa o sangue de Jesus que foi totalmente derramado na cruz por nós. Ele representa a nova aliança, Senhor. Com esse cálice eu estou dizendo, eu estou aliançado com Jesus. Eu estou aliançado com Deus através do sacrifício de Jesus. Então, Pai, que todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós, as bênçãos de vitórias, as bênçãos de milagres, as bênçãos de comunhão, de prosperidade, de poder e poder do alto, batismo com o Espírito Santo, Senhor, dons, renovo, força, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, eu quero.
Meu irmão quer, nós queremos para as nossas vidas. Que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos venha operar nas nossas vidas hoje, curando a nossa alma, curando o nosso corpo físico, curando a nossa mente, nos dando autoridade, nos dando ousadia, nos dando coragem, Senhor, fortalecendo a nossa fé e nos dando uma fé operante, uma fé viva, para que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer neste tempo, para testemunhar e glorificar o Teu nome nesta geração. Abençoa esse cálice, Pai, que nós participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Seja curado, meu irmão, nesta hora. Seja renovado, minha irmã, nesta hora. Seja restaurado nesta hora em nome de Jesus. Receba a cura física, receba a cura emocional, receba a libertação nesta hora pelo poder do nome de Jesus. Receba vitória sobre as suas aflições nesta hora, sobre os desafios que você tem para enfrentar. Receba nesta hora a vitória que a cruz do Calvário já nos garantiu. Vitória sobre este mundo, vitória sobre o império das trevas. Receba a vitória nesta hora. Você que chegou aqui aflito, receba a paz nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Paz no seu entendimento, paz no seu coração. Receba nesta hora as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário por nós. E se você crê, diga amém e aplauda o Senhor com o seu melhor. Diga glória a Deus. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Que você tenha um bom feriado. Que Deus nos guarde aí nesse